Olá, tudo bem? Nós vamos começar hoje aqui a nossa segunda aula sobre como participar de eventos como gente grande. Nós tivemos a nossa primeira aula na semana passada, ou para quem está assistindo na plataforma, está gravado aí para você. A importância de participar, colher informações antecipadamente, a importância de antecipar, na verdade, né? De você se preparar pelo menos aí uns 5 dias antes de reuniões, de eventos, de entrevistas, às vezes dinâmicas de grupo, rodadas de negócio, porque a gente sabe que eventos, participar de eventos, né, estar presente é tão importante quanto estar na rede social. Nós temos uma onda aí muito grande e atual, né, principalmente com a pandemia se intensificou, dos eventos online, webinários, enfim, as entrevistas hoje são todas online, reuniões corporativos, mas nós ainda temos os eventos presenciais e em algum momento do nosso dia nós vamos encontrar pessoas, mesmo que em número menor, e a gente sabe que agora os eventos estão voltando também e nós temos que nos preparar e entender tudo sobre esse tema. Eu quero começar aqui com vocês contando um pouquinho de uma história pessoal. Por que eu gosto tanto desse tema? Por que ele faz parte das ferramentas que eu trabalho, desenvolvimento de marca pessoal? Por que eu acredito que estar presencialmente com as pessoas é tão importante quanto as redes sociais, quanto seguidores, né? Eu sempre brinco que quando a gente tem seguidores online, que é muito importante hoje, um indicador até de credibilidade em certo aspecto, mas eu sempre digo que eu comecei a minha história tendo seguidores reais mesmo, assim, que andam, né, que falam, que estão no dia a dia. No início da minha carreira, né, eu moro numa cidade, para quem não me conhece, ou não conhece muito a minha história, eu moro numa cidade pequena do interior de São Paulo, perto aqui de Vila de Minas Gerais, cidade de Mococa. Nós temos aqui, né, de acordo com o IBGE, com o censo, aí mais ou menos de 60 a 70 mil pessoas. Então, nós temos um desafio muito grande quando a gente começa a pensar em empreender, principalmente quando eu iniciei, com muitas crenças limitantes. A gente imagina que cidade pequena é muito mais difícil no primeiro momento, mas aí eu comecei a trabalhar e entendi a importância de me reinventar. Eu entendi a importância de me conectar com pessoas, né? Isso já tem mais ou menos aí uns 10 anos. Meu último trabalho, né? Meu último emprego em carteira assinada, eu era gerente de varejo, gerente de loja, de moda, de roupas, uma loja de rede, e eu gostava muito do contato com as pessoas. Isso era um dos pontos fortes que eu tinha, né? Eu gostava muito de falar com pessoas, vender, trabalhar com venda, né? Gostava de palestras, de eventos, eu gostava muito de aprender. Eu era uma pessoa que, se tivesse palestra de qualquer coisa que fosse, eu era apaixonada pelos eventos do Sebrae, né? Quando eu era jovem, imaginava que eu ia trabalhar no Sebrae. Era meu sonho trabalhar no Sebrae. Era o que eu imaginava naquela época. Então, eu sempre gostei muito de eventos, de estar em eventos. Eventos, para mim, sempre foi uma ferramenta de conexão. E eu me lembro que no início da minha carreira, e quando eu comecei a entender essa importância, falar com pessoas e praticar isso mesmo, que eu vou dividir com vocês, e que eu ajudo tantas pessoas, né? As pessoas me procuram. E eu sempre falo, olha, vamos começar pelo básico, né? A gente precisa ser básico, a gente precisa iniciar com relações pessoais. Nós somos seres sociais, estar no dia a dia. Você pode ser a pessoa que tem 1 milhão de seguidores, você pode ter um magnetismo atrás das câmeras, mas você precisa, deve e merece se conectar com as pessoas, porque isso é fundamental e você consegue aprender, ter insights e se conectar. As pessoas, elas indicam você, elas se tornam seus fãs, elas falam do seu trabalho e você consegue plantar boas sementes, trabalhando a marca pessoal. É a primeira estrela da marca pessoal que nós vamos ver hoje aqui. E a minha história pessoal é justamente essa. Eu, no início, não me preocupava, não tinha muito a percepção da rede social, que é muito importante, né? Depois a gente procura também ampliar a nossa atuação. Mas eu comecei no presencial, no dia a dia, no 1 por 1, no per capita, no porta a porta, prospectando, falando do meu trabalho, que é uma coisa intangível, né? Eu falo que hoje eu não visito mais clientes, as pessoas me procuram por indicação ou porque vem na rede social, mas eu fiz esse trabalho de ter um cartão de visita, não tão legal, mas era o que eu comecei, sou muito grata por ele, honro, respeito a minha história, mas eu comecei de porta a porta visitando pessoas, participando de todos os eventos que você pode imaginar, de marketing multinível. Eu não queria vender nada, eu não queria ali, as pessoas até, eu ia participar e as pessoas, nossa, você vai se cadastrar, você vai se credenciar, eu não me credenciava em nada, mas eu queria estar ali para falar do meu trabalho. Pessoas que estavam ali, eu sabia que estavam buscando a carreira, elas estavam procurando se reinventar, então eu já estava ali para falar da consultoria empresarial, da consultoria pessoal que a gente falava na época, né? Hoje a gente fala de
desenvolvimento de marca pessoal, de mentoria. Hoje os termos são outros, mas eu trabalho com isso desde quando isso não era moda ainda, né? Que era o desenvolvimento de carreira, de parte profissional e até mesmo para empregabilidade, né? Preparava pessoas para fazer entrevistas. Então eu comecei quando isso não era moda e para mim foi o ponto chave, assim. Eu cresci muito no meu trabalho porque eu tinha pessoas que me indicavam. Então não importa a sua cidade, o tamanho que tenha, você pode começar com os recursos que você tem. E hoje que nós vamos falar aqui, vou contar algumas histórias até um pouco divertidas do que aconteceu comigo em alguns eventos. E é por isso que eu trago para vocês esse tema da nossa aula de hoje, que é depois que a gente se prepara para estar num evento, como que a gente pode literalmente se destacar positivamente, porque você pode se destacar negativamente também. Já aconteceu isso comigo, inclusive, algumas vezes. E a gente sabe que a presença social é a primeira estrela da marca pessoal. A primeira aula que a gente gravou aqui nesse projeto, muito interessante, de aulas e lives, né, esse produto online que nós estamos desenvolvendo, foi justamente sobre esse tema da marca pessoal. Como que você pode fazer a sua empresa, os seus negócios, a sua conexão, como que você consegue ampliar isso, trabalhando a sua imagem, seus códigos visuais. Isso não tem a ver só com a roupa que você está. Isso é importante também, mas tem a ver como que você se constrói, a sua comunicação não verbal, como que é o seu networking, como que é a sua reputação, como que você constrói isso. E nós vamos falar hoje de situações e exemplos práticos para você começar a construir a sua presença social. A gente sabe que hoje em dia as pessoas elas tiram mais ou menos umas 35 fotos, eu devo tirar umas 85 para postar a foto do perfil. A pessoa grava e regrava os stories, ela se preocupa em produzir um conteúdo online com qualidade, mas esse mesmo cuidado não acontece nas relações diárias, nas reuniões presenciais. Isso é muito importante porque é nesse momento que você realmente mostra quem você é e as pessoas vão se encantar com você. Vamos falar da importância disso hoje. Recapitulando um pouquinho a nossa aula da semana passada, né, nossa primeira aula sobre esse tema de apresentação, de você se antecipar, na verdade, para estar nesses eventos. Uma coisa, coloquei 3 tópicos aqui super importantes, né, que nós abordamos, que é você ter informações para que você possa estar no evento de uma maneira tranquila, com planejamento, que você possa respirar e ter tranquilidade. É importante você ter informações. É como se você fosse se preparar para um jogo, que literalmente a vida é um jogo, saber jogar com as pessoas, saber jogar de uma maneira positiva, né, com as ferramentas que você tem. Quando você vai para um evento, para uma reunião, para um compromisso seu e você tem informações, quer dizer que você está um pouco mais preparado, né? Para quem leu Arte da Guerra sabe que ter informação e se antecipar é muito importante. Para você se planejar e para que você consiga aproveitar o máximo possível e ter liberdade aí para que você consiga ficar bem. Nós falamos um pouquinho sobre isso, temos dicas muito legais. Então, para quem não assistiu, tem na plataforma essa aula aí, participe lá e mande aí pra gente o seu feedback. Eu espero que você coloque em prática também. Mas vamos começar então a nossa aula de hoje, o nosso tema de hoje, que é enfim chegou o grande dia, né? Como diz a Ludmilla, avisa que é hoje é o nosso evento, é o dia que nós vamos então colocar em prática os aprendizados da aula anterior, né? Da nossa preparação, onde você pode ali realmente aproveitar o máximo possível. Então vamos começar do zero mesmo, né? Desde a respiração, de que você saiu de casa, você fez a tarefa de casa, você se informou, se preparou. Vamos considerar que você fez a primeira parte da nossa aula da semana passada. Então você vai chegar nesse dia, nessa palavra até engraçada, muito divertida. Você não vai ficar esbaforido no dia, porque você vai estar desde a sua respiração tranquila, você não vai ter nada ali que te atrapalhe, ou se tiver, você já sabe o plano B, plano C, a gente já elencou algumas alternativas. Então é importante que você realmente entenda que você chegou ao evento, chegou a apresentação, ou você como ouvinte, ou uma reunião da empresa, de gestores, o dia que você vai ali participar de uma mesa de negócios importante, que você vai apresentar algo seu, visitar um cliente importante, o dia que você vai realmente ali participar de uma entrevista. Então o dia chegou, então você entenda que você se preparou antes. Então a preparação, a antecipação serve pra gente como um presente de tranquilidade. Olha, eu fiz a minha parte, então eu não vou ter preocupação. Eu troquei a preocupação por planejamento, então eu posso respirar. Então
fica tranquilo, porque a sua parte você fez e os imprevistos podem acontecer, como a gente vai falar, como falou na primeira parte. Então fique bem, você se preparou. Entre com o pé direito, literalmente, né, para as pessoas que são supersticiosas ou não. O que é entrar com o pé direito? Realmente você se colocar em estado de atenção plena nesse momento. Realmente você trabalhar a respiração, se concentrar e você controlar a emoção. Olha que como a gente tem uma experiência, né? Um pouquinho antes dessa aula aqui, eu recebi uma notícia não muito legal e a gente tem que voltar, a gente tem que ter o centramento. Então, quem vai assistir, quem está assistindo ao vivo ou quem vai assistir gravado, você vai perceber que ao longo dessa aula, ao longo desse vídeo, a minha respiração vai voltando para o lugar, porque a gente vai trabalhando internamente a nossa ação e reação. Coisas podem acontecer, então a gente precisa ter mapa mental, né, imagens mentais que a gente consiga driblar, que a gente consiga entrar no fluxo do nosso propósito. Então, olha como é importante a gente saber se preparar e ter recursos. Eu tenho percebido aqui, falando com você ao vivo, e também depois eu vou sempre assistir essas aulas novamente. Não gosto muito não, confesso para vocês. Acho que a maioria não gosta de depois se ver falando, né, ouvir novamente, mas a gente vai percebendo que a gente vai ficando um pouco mais tranquilo. Então, se prepare para o evento e tenha esse recurso interno, igual eu ensinei na outra aula, de voltar para o teu centro quando alguma coisa não dá tão certo, quando tem algum imprevisto. E é você justamente controlar ação e reação. Essa ferramenta serve não só para eventos, para entrevistas, mas para tudo na sua vida. Às vezes um evento online também que você precisa fazer. Boa parte disso que a gente vai falar aqui hoje também serve para um evento online, para uma entrevista, para alguma coisa que seja online que as pessoas vão te ver, né? Boa parte disso também você consegue utilizar. Mas quando você começa a trabalhar a ação e reação, você consegue perceber que a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, elas não conseguem ter esse retorno. Alguma coisa que saia do controle, alguma coisa que elas não estava previsto, alguma circunstância que acontece, elas não têm esse recurso de voltar. E é justamente nesse ponto que você mostra quem você é. Quando a gente está agindo conforme aquilo que foi planejado, tudo bem, mas nem sempre a gente vai ter todos os acontecimentos numa ordem ali, conforme a gente planejou. Não vai acontecer assim, a gente sabe que algumas coisas a gente não controla, são as variáveis incontroláveis. Mas aí a gente respira e a gente retorna ali ao nosso objetivo principal definido, que é estar aqui com você, apresentar esse tema para você da melhor maneira possível. E aí, esse é literalmente um exemplo prático de como a gente consegue ter a reação, mas depois a gente volta para o movimento de ação, realmente de agir conforme aquilo que a gente nos propôs a fazer. E quando a gente começa a falar disso, a gente vai para comunicação verbal e não verbal. A comunicação verbal e não verbal, ela vai acompanhar você em todos os momentos. Então, mesmo que você não ache que isso não é algo relevante, que você não precise disso, a comunicação verbal e não verbal é igual a lei da gravidade. Eu posso, sempre dou esse exemplo porque é o mais cientificamente comprovado possível. Mesmo que eu acorde de manhã e decida não acreditar na lei da gravidade, ela vai estar ali agindo sobre mim. E a comunicação verbal e não verbal também. As pessoas elas vão estar a todo tempo olhando para você, para aquilo que você faz, e elas vão ter interpretações, elas vão tecer julgamentos, elas vão formar ali uma opinião. E a gente pode entender isso como algo positivo, como uma ferramenta de comunicação, de interação, ou se revoltar e achar que as pessoas reparam. As pessoas vão reparar porque a gente também repara, porque isso faz parte da nossa interação com as pessoas. Então, passe a partir de hoje a utilizar isso a seu favor e aprender com isso, né? A conhecer a reação das pessoas quando você pratica A ou B, quando você se comporta de uma forma ou de outra. É muito importante quando a gente começa a entender sobre isso, a gente começa a dar as cartas, a gente começa a dar os lances, a gente começa a liderar a conversa, até sem parecer que a gente está liderando a conversa. A comunicação verbal e não verbal para eventos, ocasiões presenciais, entrevistas, qualquer evento que você tenha, como a gente falou aqui, eu coloquei algumas regras gerais, literalmente do início ali. A gente tem que evitar entrar nos lugares falando muito alto. Eu sou uma pessoa totalmente
a minha presença ela é bem marcante. Eu gosto de brincar, a minha voz são anos e anos de varejo, trabalhei muito tempo no varejo, então a minha voz é firme, é alta. Eu trabalho falando, tenho que falar com as pessoas, por incrível que pareça, as pessoas pagam para ouvir eu falando, né? Eu costumo dizer que a vida é muito cheia de ironias e coisas engraçadas. Uma das coisas que eu mais preciso e mereço desenvolver é a minha dicção, é a minha velocidade de fala. Eu tenho alguma coisa aqui na posição da minha língua, da minha mordida, alguma coisa assim que é fora de lugar, que já me disseram também. Mas eu passo por cima de tudo isso e minha comunicação verbal e não verbal, eu procuro fazer o melhor possível, mas a minha voz é imponente, então eu sempre procuro me controlar quando chego nos lugares, porque literalmente é a primeira impressão, cuide disso. Não entre brincando, falando alto, de uma maneira descontraída, às vezes carregando muitos objetos. E não importa, às vezes eu entro no meu escritório é aqui na cidade, eu tenho o primeiro andar ali, o térreo, e o meu escritório é no outro andar. Então tem pessoas na recepção. Às vezes a gente entra com celular, fio, carregador pendurado, um monte de coisa. A gente entra ali, porque como eu não cheguei na minha sala, às vezes eu observo isso, né? Por que a gente já não... A gente saiu de casa, as pessoas já estão observando. Isso é uma decisão? Não, isso é uma escolha. A gente vai ficar refém disso? Não, mas isso é uma escolha. Então, se você vai entrar no ambiente, pense, respire, olhe antes. As pessoas já vão estar observando você, a forma com que você anda, se você está falando no celular, se você faz muito barulho quando você está andando. N códigos ali visuais, as pessoas já vão olhar para você e vão fazer um julgamento que às vezes vai gerar uma objeção que para você vai ter um prejuízo, para você vai dar um pouquinho mais de trabalho de contornar. Isso não quer dizer que a gente vai seguir um manual eterno de boas práticas, não estou falando de etiqueta, não estou falando nada disso. Eu estou falando de como que você consegue chamar a atenção positivamente para você. Eu já fiz da maneira correta e muitas vezes também já fiz da maneira errada. Por isso que eu estou dividindo isso com vocês, porque a gente só consegue levar a pessoa até onde a gente foi. Quando eu entro num lugar e eu consigo me concentrar e pensar e estar ali totalmente alinhada nesse sentido de concentração, as pessoas elas já vão olhar para você de uma outra forma, você já passa mais credibilidade, você já passa até um pouco de mistério. Quem que é essa pessoa? Você já chama atenção positivamente. O jeito que você anda, a sua postura, onde você olha, tudo isso conta. Então chegue no evento, não importa se é uma entrevista, se você é o palestrante, se você não é, se você vai sentar no auditório, se você vai estar numa recepção, qualquer ocasião que seja, se prepare, porque isso conta, né? A pessoa já vai olhar para você, ela vai construir uma objeção, um muro, ela vai ter uma abertura de percepção para acolher você de uma maneira positiva. E você tendo esse olhar acolhedor, você também vai ter ali uma interação, você vai ter como é que eu posso dizer? Você vai dar um match aí com alguém, você já vai se conectar com as pessoas, vai ter rapport, vai ter tudo de positivo, tudo a seu favor. A respeito disso, a gente pode falar também sobre a série de protocolos que nós descobrimos na aula passada, que nós falamos na aula passada. Acho que está no próximo slide aí para você ver. Nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente deve respeitar os protocolos, como que a gente deve conhecer tudo isso do evento. Então, você se preparou, você sabe como que você vai encontrar o seu lugar, você sabe como chegar, você já procurou saber qual que é a dinâmica, quais são os hábitos. Então, você entrou de uma maneira estratégica, contribuindo para a sua imagem, e aí você vai encontrar o seu lugar. Vai ter duas opções ali. O lugar está marcado? Quantas vezes eu fui em eventos, as pessoas elas sentam no lugar errado, alguém lá do staff da organização tem que trocá-las de lugar, é uma coisa desagradável para quem organiza e para a gente também. Então, se tiver lugar marcado, respeite o lugar. Não vai ser aquela pessoa que, mas ali ninguém sentou, alguma coisa vai acontecer, vai ser desagradável para você. Eu tenho 16 graus de miopia, então para mim é muito legal sempre sentar à frente, isso desde quando eu estudava na escola. Mas tem eventos, por exemplo, que a gente não vai estar na primeira fileira, na segunda, na terceira, a gente está em cada momento numa etapa da vida. Então já participei de muitos eventos que eu tinha que ficar lá atrás. E nunca aconteceu de eu estar no lugar, isso é uma coisa até popularmente, assim, né? Escolha o último lugar quando você não está lá na frente, espera alguém te convidar para vir à frente. Então é uma questão de boas práticas aí, de convivência.
Se tiver marcado, ok. Se não estiver e você puder sentar à frente, sente, mas também sem atropelar. Tem pessoas que entram correndo, querem sentar na frente dos outros, geram um estresse, ou então na mesa de reunião, algo assim. Então, acho que quando você vai escolher o lugar, é algo também muito de postura interna, de pertencimento, de hierarquia, de equilíbrio. É algo que vai mostrar muito sobre você. Seja gentil, espere as pessoas te convidarem, mas também não vai ficar lá, né, de uma maneira como coadjuvante. Também se você pode escolher, chegue antes, se planeje, faça o cadastro antes. Eu acho que sentar lá atrás e permanecer lá e se conformar com isso, sendo que você pode se colocar numa posição um pouco mais estratégica, também é muito importante. Mas se não puder, prefira a descrição, prefira ali não chamar atenção negativamente. E a gente sabe que tem muitos eventos, que a gente tem coffee breaks, a gente tem mesas ali de comida, de suco, de várias coisas. Então vai ter uma mesa de café, né, alguma coisa. E às vezes eu vejo nesses eventos algumas pessoas, eu já fui para muito evento assim com R$5 ou nada. Eu tinha o dinheiro para entrar, para ir. E eu nunca me preocupei em comer tudo que tinha no lugar primeiro. É muito legal comer, gente. Comer é muito legal, mas assim, meu objetivo lá não era esse. Então, será que é mais importante para você conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, ou ter uma atitude ali para você é mais importante experimentar tudo que tem na mesa? Às vezes você tá ali num lugar que você perdeu a chance de conversar com alguém, fazer um networking, porque você tá mastigando o tempo todo. E não tô falando que você não possa comer nada, não, porque, como eu disse pra você, já passei dias em eventos ali, o dia inteiro numa imersão, e a gente contava ali com o coffee break porque você não podia pagar o almoço. Já passei muito por isso na minha vida. Mas eu procurava, assim, não ter um desmaio, não ficar sem comer nada, obviamente, e falar com as pessoas. Isso parece algo tão simples, tão básico, tão primário, mas eu vejo muitas pessoas que elas ficam de costas totalmente pro evento, totalmente lá na mesa do buffet, onde estão servindo as coisas, e não conversam com ninguém. Perde a chance de se conectar, aí suja a roupa, suja a mão, e tá carregando copo, e tá ali para experimentar, né? Parece que tá num festival de gastronomia. E não é o caso, tá ali para você, é um momento importante para você se conectar. Pessoas são oportunidades, como eu sempre digo para vocês aqui. Ou então a pessoa vai ficar o tempo inteiro no celular. A gente sabe que ali é um evento presencial, você vai trabalhar a presença online. Vamos falar sobre isso, né? Também vou explicar sobre isso. Mas evite o máximo possível. Tem pessoas que entram assim, falando no celular. Eu tô chegando aqui, não sei o que, daqui a pouco eu te ligo lá naquele início. Ou então, deu o primeiro intervalo, a pessoa já sai resolvendo todos os pepinos do mundo. Eu trabalho, tenho a minha empresa de consultoria, eu sei como que é, tem coisas que são emergenciais. Mas você precisa evitar isso ao máximo, porque você está ali passando uma mensagem para o outro de que você não está disponível. De que você não está, talvez, a fim de estar ali, alguém quer falar com você e você está o tempo inteiro no celular. É importante evitar isso também, né? Algo que conta a seu favor. Um outro ponto também muito importante em relação a essa questão da recepção, de estar ali no coffee break, é que você tem que evitar, como é que eu posso dizer assim, às vezes são conversas rápidas, né? A gente está nesse momento ali de recepção, olha o ambiente, veja as pessoas, visualize quais conversas que você quer ter, que tipo de pessoa você quer se conectar, você já pesquisou quem vai estar lá antes, é estratégico para você. E não quer dizer que você, para fazer conexão, inclusive é sempre o contrário, você tem pessoas que às vezes ficam falando de si mesmas. Vai ter um momento de você falar, de você apresentar o seu pitch, falar da sua história, usar as palavras-chave que nós vamos colocar aqui também nessa aula de hoje. Mas evite ser a pessoa que sempre fala de si mesma, autorreferente, como você é bom, como você é boa, como ninguém quer saber. Você é aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, só licença um minutinho. Nossa, eu vou ali e já volto. Eu vou pegar mais um suco. Tem pessoas que quem participa de muito evento corporativo ou de reuniões assim, da empresa, sabe que tem sempre aquela pessoa que quer ser o vereador do lugar, ou, né, no sentido assim de que conversa com todo mundo. Quer ser a pessoa assim que mais aquele personagem da Praça Nossa, né, que tá lá sempre entregando o cartão o tempo inteiro e ninguém quer saber de você, porque você vai mostrar que você é interesseiro. Não que você está interessado em conhecer as pessoas e muito menos que você é interessante. Sobre essas questões, eu separei aqui, eu gosto muito
trabalho, né, das publicações da Lei do Triunfo, do Napoleão Hill, que a gente fala, tem a 10ª Lei do Triunfo, a Lei do Êxito, cada um fala de uma forma, e a gente precisa cultivar uma personalidade agradável. Eu coloquei alguns exemplos práticos aqui para a gente olhar para isso, e realmente voltando aí na nossa parte anterior, assim, para você ouvir as pessoas na essência. As histórias que as pessoas têm, as motivações. Uma vez eu li isso em algum lugar, até fiz uma publicação no Instagram sobre isso, que a gente não inspira as pessoas falando da gente mesmo, de quem a gente é excessivamente, e sim ouvindo as pessoas falarem, honrando a história delas, ou realmente tendo uma escuta, né? Todo mundo quer aprender oratória, mas nunca quer aprender escutatória. E a gente precisa aprender a escutar as pessoas, a gente precisa aprender a ouvir as pessoas. Então, ouça as pessoas, elas querem ali falar de si mesmas. Vai medir o seu tempo de estar com uma pessoa, com a outra, divida a sua atenção, mas realmente ouça as pessoas. É muito mais importante, às vezes, você se conectar lá com 3, 4, 5 pessoas verdadeiramente do que querer estar em todo lugar ao mesmo tempo, falar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente sabe que a gente tem um mapa de pessoas que a gente quer no evento conhecer, que a gente se preparou, que a gente fez a lição de casa. Mas também não é impossível você ficar no evento, participar das coisas que aconteçam, estar ali naquele compromisso e falar com todos. Quem fala com todos não fala com ninguém. Então tenha um foco, direcionamento e siga ali o seu planejamento. Chame as pessoas pelo nome. Esteja atento. Lembra que a gente falou do campo da ação e da reação? Se concentre. Se você chama as pessoas pelo nome, a partir do momento que você começou a conversar com elas, como que é seu nome? É tal. Passou 2 minutinhos, você fala o nome daquela pessoa de novo, você demonstrou interesse real e genuíno por ela. Então isso é muito importante também. Uma outra coisa que as pessoas não fazem é uma segunda pergunta de conexão, de aprofundamento. A pessoa comentou algo dela. Nossa, eu moro, sei lá, em Florianópolis. Eu moro perto. Nossa, mas você sempre morou lá? Nossa, olha, eu tô aqui nesse evento porque eu quero abrir um negócio. Do que? A pessoa fala, eu também. Eu não. A pessoa tá contando algo sobre ela, a pessoa fala assim, meu signo é Capricórnio, o meu é Áries. Então, quer dizer, a gente não faz uma pergunta a gente não tem ali uma segunda pergunta de conexão ou um aprofundamento que a gente vai falar algo de nós. Aí você já quebrou a comunicação. Então, a gente sabe que quando a gente se aprofunda um pouquinho, e ninguém faz isso, então você fala, nossa, olha que pessoa interessante. A gente se torna muito mais interessante quando é interessado no que a pessoa está falando. Pratique isso online, presencial, no dia a dia, na sua venda. Isso aqui não é só para eventos, são coisas que eu fui aprendendo e para mim é muito difícil, muito desafiador tudo isso, porque a gente aprende muito o contrário e a minha vivência pessoal, né, a minha criação, a minha história de vida leva para ser totalmente o contrário. Então eu posso dizer para você que eu sei exatamente como é ruim, como é negativo fazer tudo isso aqui ao contrário. Por isso que eu dou muito valor para isso, porque quando eu comecei a mudar o meu posicionamento e prestar atenção nisso, os resultados acontecem muito mais. A gente fala, Daiane, que legal, olha, você não era assim, eu te conheci agora, como que você mudou, nossa, então você passava uma impressão, passava mesmo. Que legal, eu sou fã do seu trabalho, eu indico você, eu tenho muitas indicações diárias do meu trabalho. Porque é presencialmente que as coisas acontecem, as pessoas se apaixonam por você, porque você simplesmente respeitou a história delas e você começou a ouvir o que elas dizem na essência. Não corte a fala das pessoas. Às vezes a gente tá ali até com cansaço mental, mas não corte a fala das pessoas. Simples assim, não corte a fala das pessoas. Para você mudar de assunto, tem tática, você pode fazer qualquer coisa ali para você, às vezes, sair de uma conversa, mas não corte a fala das pessoas. E fale de si mesmo sem se gabar, né? A gente falou na primeira aula lá sobre conquistar corações e mentes, também tem não vou lembrar o número da lei, que eu gosto muito dela, né, das leis do poder, que tem um outro livro também muito interessante, que não ofusque o brilho do rei, né? Ou seja, não queira ser a pessoa que mais brilha, porque as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta de uma pessoa que só ela é boa, né? Eu sempre brinco assim, ninguém gosta de quem quer ser a Sandy, quem quer ser perfeito e ser melhor. Então, guarde isso, porque faz muita diferença. Em relação a não cortar a fala das pessoas, não se gabar, quando a pessoa faz isso, né, tem um arquétipo muito negativo que é do bobo da corte, que é aquela pessoa que está ali para ser um engraçadão, está ali para ser a pessoa que faz todo mundo rir de uma maneira
sim, até em excesso. É normal a gente brincar, ser descontraído, isso é uma característica minha também, mas quando é em excesso, você fica sendo, ai que figura, nossa, olha que engraçado que aquela pessoa é, isso não é muito legal. Já passei por isso e eu vou dizer que isso não te traz credibilidade nenhuma. É muito importante também você manter uma distância segura, sobretudo nos tempos de pandemia. Mesmo antes da pandemia, você sabe que tem pessoas que têm perfis comportamentais, tem gente que é totalmente ali antissinestésico, né? A gente tem aí percepções de afeto e cada um tem um sistema representacional. Tem pessoas que são visuais, auditivas, sinestésicas, as digitais. Nós temos aí essa quarta vertente aí do sistema representacional. Pesquise sobre isso. Quero gravar uma aula aqui para vocês sobre esse tema também. Mas tem pessoas que até antes da pandemia já cumpriu os protocolos. Tem gente que não gosta que você... Tem gente que acha que a gente é touchscreen. Ela vai falando, colocando a mão, põe a mão no cabelo, põe a mão... Então, assim, respeite aquela distância, ainda mais agora com pandemia, né? Então, às vezes a pessoa vai se sentir mal, ela nem vai ouvir mais o que você tá falando, porque você colocou a mão, então ela já tá ali, ela já paralisou, você fala, ela nem tá ouvindo mais, porque ela quer sair daquela situação. Então, evite colocar a mão nas pessoas. Tem pessoas que gostam de abraçar, então, mas tem pessoas que não gostam. Se você sentir liberdade para isso, faça, mas agora, nesses dias de hoje, vai soar um pouco até, né, fora da lei, assim, vai até subverter um pouquinho a ordem. Evitar um pouquinho de perguntas, né, assim, em excesso e principalmente perguntas pessoais. Vá até onde a pessoa permitiu. Se você fazer aquela pergunta de ligação, de aprofundamento, algo que seja leve. Não que vai gerar para a pessoa algo que ela não queira falar, ou que ela vai desconversar, ou algum dilema. Aqueles debates assim, né? Quem nasceu primeiro ovo ou galinha, Corinthians e Palmeiras, coisas que não vai levar a nada. Né? Então, evitar esse tipo de tema, isso é muito importante também. Elogie as pessoas, elogia uma comunicação, né? Se fosse um baralho, né? O elogio é um coringa do seu baralho. Então, elogie as pessoas, mas também sem bajular. Algo que a pessoa fala, nossa, que interessante. Elogiar não é assim, nossa, como você tá lindo ou linda, nossa, que interessante. Nossa, eu não tinha pensado sobre isso. Você pode elogiar a pessoa ali, o tema que ela falou, interagir. Então, às vezes, 3 minutos a pessoa comprou você. Depois que ela comprou você, ela vai comprar aquilo que você vende, aquilo que você fala, aquilo que você oferece, o seu produto ou serviço. Ela vai, além de comprar você, ela vai vender você para outra pessoa sem cobrar nada. Isso é como que a gente gera indicação? As pessoas compram você, elas compram que a gente, aquilo que a gente passa, a nossa imagem, a nossa marca. E ela vai ser uma multiplicadora. Que legal. A pessoa fala, olha, tal pessoa falou tão bem de você, eu tinha que vir aqui, tinha que te ligar, eu tinha que vir conhecer o seu trabalho, tal pessoa falou. Isso é a venda mais feita que existe. Então, naquele momento ali, permita que as pessoas abram a percepção para conhecer você, né? Sem máscaras, mas também com protocolos. Muito importante isso. E você pode criar vínculos profissionais usando palavras-chave e não uma comunicação violenta. A uso de palavras-chave são palavras que realmente vai trazer ali rapport, vai trazer conexão. Ouça o que a pessoa fala e coisas que vai gerar interesse. Então, abra perguntas abertas, respostas abertas também, para que você possa construir um assunto. O que gosto, desgosto, sabe, coisas que palavras que vão gerar para você, falas que vão gerar para você interesse na outra pessoa em continuar a conversa, né? Nunca uma fala de fechamento. Aí você teve o coffee break, você passou lá pela recepção e você interagiu, não come tudo que tinha no buffet, conheceu pessoas, às vezes trocou cartões, se permitiu, trocou contatos e você vai se sentar, você vai para o seu lugar. Você já viu o seu lugar marcado, se não é, se as pessoas te chamaram para ir à frente ou não, ou se na mesa estava marcado o seu nome, na mesa de reunião, enfim, você foi fazer a entrevista, você sentou no lugar que te indicaram, enfim, você está lá, ok, você se sentou. Né? Então isso... Em algumas vezes, em alguns compromissos não vai acontecer, às vezes não tem oportunidade de você estar ali, por exemplo, de levar alguma coisa na bolsa para fazer uma refeição rápida ou não. Tem que comer de 3 em 3 horas, sim, mas a gente também precisa entender que é um dia, é uma coisa diferente, é algo ali pontual. Então a gente tem que evitar, por exemplo, ficar levantando toda hora para ir no banheiro, para falar no telefone. Tem pessoas que elas não sabem se elas ficam sentadas, se elas ficam em pé, é super desagradável. Toda hora ela quer sair. É um imprevisto, é uma coisa que você tem que ficar lá, que você tá acontecendo alguma coisa muito grave. Não fique lá, porque você vai atrapalhar as pessoas.
Se você tiver numa ocasião, num compromisso, num evento que você tem que ficar de 5 em 5 minutos resolvendo algo ou tem alguma coisa acontecendo de muito grave, prefira não estar, porque você vai estar atrapalhando, você vai chamar atenção negativamente para você e você vai atrapalhar as pessoas, você vai ter uma marca, um posicionamento negativo. E por mais que você não construa o seu posicionamento, ele já está construído sem você fazer nada. Muitas vezes ele automaticamente, naturalmente, ele é nocivo para você, se preocupa tanto com o concorrente, mas é você que se atrapalha. Você que muitas vezes não consegue perceber o quanto você sabota aí a sua performance, a sua conexão com as pessoas. Então evite ficar saindo toda hora, respondendo no celular. E se você tiver, vai acontecer natural. Às vezes tem momentos que é permitido você pegar o celular. Evite, sabe, gravar áudio para as pessoas, mesmo que seja baixinho. Responda por texto, desliga as notificações do celular, coloca no silencioso, modo avião, sei lá, tira a bateria, faz alguma coisa para que você... Tem gente que às vezes esquece, desperta o celular, tem notificação, coisas aleatórias, ligação de São Paulo, 11, alguma coisa. Quer dizer, evite esse tipo de coisa. E se você tiver que usar o celular, o mais silencioso possível, o mais rápido possível, diminuir a luz da tela também, porque às vezes está num lugar ali que uma luz está um pouco mais baixa, ou então vai ficar assim, sabe, com uma lanterna no seu rosto, porque você está com a iluminação no máximo. Essas coisas contam, porque você fica desconcertado. Prestar atenção nisso também. Uma outra coisa, né, que a gente fala, aquele lanchinho rápido, uma garrafa de água, aquela embalagem que faz barulho, então alguma coisa que você vai levar para comer ali, às vezes acontece isso, tá num evento, uma imersão, um congresso, às vezes acontece, evita o máximo possível chiclete, essas coisas que você vai ficar ali produzindo um som e vai incomodar as pessoas. Às vezes até a pessoa que está falando ou está ali fazendo a reunião, quem está se apresentando, tem alguém ali, né, que levou 55 coisas, e água e castanha e qualquer coisa, e bala e chocolate que está fazendo barulho. Isso vai gerar para você um ponto de atenção negativo também. E você vai atrapalhar as pessoas. A gente tem que procurar ser gentil, né? A nossa liberdade começa, né, quando termina do outro e vice-versa. A gente, literalmente, isso é hierarquia, é equilíbrio de troca, é pertencimento. Não invadir o espaço do outro. A gente que carrega tanta coisa e a cadeira sai do lugar, e você coloca coisas no chão, bolsa, mochila, e notebook, pasta, e 50 coisas que atrapalham o espaço do outro também, o espaço físico, literalmente. A gente fica assim, a gente dorme em cima do outro no evento. Eu já vi de tudo e mais um pouco. Pendura as coisas no banco de trás da gente, assim, na parte de trás do banco. São coisas assim que naquele momento ali você vai ser a pessoa que incomoda, você vai chamar atenção negativamente. Agora nós vamos ter aí uma parte bem legal, bem resumida, sobre códigos universais, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você deve evitar, independente, acho que é universal, independente do evento, da ocasião, você procurar seguir isso aqui. Assim como a gente falou na outra aula sobre apresentar, eu quero gravar, inclusive, aqui para vocês sobre pitch de vendas, sobre se apresentar, né? O que é um pitch de vendas, de onde surgiu essa palavra, o que fazer, o que não fazer, mas você já se preparou, já assistiu essa aula que vai estar aqui também para você gravada, mais para frente eu quero falar sobre isso, mas você pensou ali uma apresentação rápida sobre você, ou se você for falar realmente no microfone, você for fazer uma explanação, uma apresentação, você se preparou. Então, você sabe ali como mostrar o seu melhor, você está preparado, você sabe falar de coisas que são interessantes. Então, realmente evite coisas que você não vá... Sabe aquele debate que não tem fim? Coisas que você não domina. Você evitar falar sobre isso. Tem tanta coisa legal para você falar, coisas que você pensou, programou, seu pitch de venda, sua apresentação, palavras-chave de conexão, comunicação agregadora, tudo que a gente sempre aborda aqui. Então, evitar fazer... abrir ali conversas que não vão agregar para você, mostre o seu melhor. E a gente tem sempre que se adaptar, porque pode ser que a gente colocou um assunto e ele não funcionou muito bem, ou a gente foi para um lado da conversa também não funciona tanto. Então a gente está todo tempo, lembra lá, no campo da ação, nunca da reação. A gente não pode nos deixar irritar por algo que aconteceu, porque aquilo que nos irrita nos domina, tira o nosso foco de atenção, tira a nossa plenitude, tira a nossa paz interior e a gente acaba se perdendo ali. E
e voltando para o automático, né? No bateu, levou e respondeu. Eu já vi, inclusive, isso presencialmente ou até em lives. Eu já assisti lives que tem assim, uma pessoa convida a outra e acontece alguma coisa, algum comentário que a pessoa enviou, algo assim nesse sentido, e aí a pessoa ela sai totalmente daquilo que ela programou. Ela começa a discutir com quem mandou a mensagem, ela começa a... Como é que eu posso dizer? Né? Ela começa a desviar totalmente daquilo que ela programou. Então, seja flexível e adapte o seu discurso. Pensar no tom de voz, na velocidade que você fala, tudo isso conta, né? Pensar ali em mais ouvir do que falar também, isso é muito importante. A postura ao se sentar. Tem pessoas que às vezes elas estão... É normal, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente não está tão bem. Mas você sente realmente ali, né, a sua comunicação não verbal, a gente, a sua roupa, a roupa vai mudando de lugar aqui na live, tudo, na aula, mas a gente dá uma ajeitadinha, a gente, sabe, a gente vai pensando nessas questões, nesses pontos. Então, assim, realmente pense na hora de você sentar, na hora de você roupa, o seu gesto, né, como que você vai gesticular, como a gente falou aqui de assuntos a menos, evitar dilemas universais ali, até no momento. Eu acho que você tem sempre que observar antes de agir. Às vezes a gente não sabe comer alguma coisa, a gente não sabe onde que aperta, onde que sai água, por onde abre a porta. É normal, não sabe passar na catraca. Sabe aqueles negócios que você põe o cartãozinho e abre, apita. Então, observa primeiro, não seja a pessoa ali que evite. Já fiquei presa em muitos lugares assim, porque não olhei, porque entra conversando, entra brincando. Então, tudo que você puder, assim, né? Deixar o coleguinha aí primeiro, mas é uma pessoa que já sabe, você nunca foi num lugar assim, evitar esse tipo de constrangimento, né? Estar sempre atento, se preservar. A gente não pode, dentro dessas leis universais, códigos universais, ser o centro do universo, ser o sol do evento. Mesmo que você seja o palestrante, a pessoa que vai apresentar, você é o gestor, você é o proprietário, você é o CEO, que está na moda ser CEO, todo mundo é CEO, né? Trabalha lá na empresa e ela é CEO. Entender essa dinâmica, até engraçado falar isso, porque até quando você vai se apresentar, às vezes você fala que você é tanta coisa e não é, então o menos é mais, inclusive nisso. Então não importa se você é o CEO do universo, não seja a pessoa que chama mais atenção para si mesma, isso é muito importante também. A gente precisa dividir, né, compartilhar e não colocar pra gente todas as energias. A gente acaba sendo um para-raio ao invés de ser uma antena de conexão. Mas também não seja a pessoa lá que fica só nos bastidores, que nunca fala nada. Se tiver uma oportunidade, trabalha a timidez, se coloca. Você está ali, você foi convidado, você faz parte. Você também tem o direito de pertencer. Então, realmente esteja no evento. Não faz sentido, né? Dentro disso também, a gente vai falar uma coisa muito engraçada que acontece principalmente em eventos o dia todo, em reuniões, às vezes tem alguém que você gosta mais, a convenção da empresa, ou algo que você foi, a gente adota uma pessoa, né? A gente fica com ela o tempo inteiro, fica tipo irmão siamês, a gente vai em todo lugar com aquela pessoa. A gente vai no banheiro, a gente vai no coffee break, a gente vai lá fora e vai dar um passeio, às vezes sai para dar uma parecida, no meio do evento assim, aleatório com aquela pessoa, perde a oportunidade de estar ali, e a gente começa a pensar assim, ó, vamos pensar, se a gente vai imaginar que aquela pessoa é uma só, a gente precisa trabalhar a nossa conexão network, então não fica com a mesma pessoa, a gente também tem que ter clareza, a gente tem que ter aquela noção do porquê que a gente está no evento, a gente precisa ser magnético, não estar ali para passear, né? Então eu passei rapidamente para esse ponto, porque tem pessoas que às vezes elas perdem um pouco do porquê que ela está lá. Claro que evento é divertido, você vai ver pessoas, a gente entra naquele estado de flow, mas a gente não pode estar ali totalmente aleatório, né, nos lugares. Isso é importante também. Aquela, a gente sabe que essa frase aqui que eu coloquei, que a primeira impressão conta, a segunda conta, a terceira conta, a impressão que você passa conta. Sobre objetos, né, eu coloquei aqui tudo e mais um pouco sobre isso, para você guardar, não deixar um monte de coisa pendurada em você, chave, coisas que vão te incomodar, vão fazer barulhos, evite, esteja ali, né, bem para você trabalhar. E comunicar, trabalhar os seus gestos, a sua voz, os seus pontos positivos, a sua presença, né, em todos os momentos. Acho que encontrar o lugar antes, como a gente já falou visualmente, não ficar perambulando e perdido. Às vezes a gente fica, eu coloquei isso novamente aqui, porque como é ruim a gente chegar
ficar perdido, quando a gente chega atrasado simplesmente. Uma vez eu fui num evento e até fiz isso já, às vezes, em umas palestras, porque quando a gente começa a nossa carreira, a gente vai num evento, a gente participa de algo que a gente acha que é engraçado. Então, eu até fiz isso. Eu acredito que as pessoas que estavam lá, um evento que eu participei com outras pessoas, quando chegava alguém atrasado, a gente aplaudia as pessoas que desagradavam. Se já aconteceu o imprevisto, a gente não sabe o porquê. Então, pode ser que você esteja num evento também, assim como a pessoa tem que saber como participar, a pessoa que vai organizar também tem que saber. Então, você pode ser a pessoa que chegou depois e foi aplaudido. Olha que interessante, que desagradável, né? Então, não fique perambulando lá, evite ficar perdido. Tenha um olhar firme, mais gentil. Olhe no olho das pessoas, sorria, né? Evite os cumprimentos, como a gente falou, nesses protocolos atuais. Acompanhar as pessoas, observar antes. E ativar os seus sentidos. A gente está ali multissensorial. A gente precisa estar muito mais no campo da ação do que da reação, né? Permaneça nesses sentidos ali com a sua atenção o máximo de tempo possível. Vai ter uma distração ou outra, porque a gente é um ser humano, mas volte rapidamente. Coloque algum gatilho, alguma coisa para você lembrar. Enfim. Eu acho que dentro disso que a gente falou, entrar na nossa parte final da aula de hoje aqui, tem muitas coisas que vocês anotaram, quem não anotou, anote, veja de novo. Isso parece que é tão simples quando eu falo aqui, mas quando chega num evento, você não lembra de quase nada disso, você não se prepara. As pessoas que eu atendo individualmente, que eu acompanho, às vezes elas estão no evento, vão para uma entrevista, vão para um compromisso, e eu vou falando para as pessoas, assim, eu vou acompanhando ao longo do dia, né, sem atrapalhar para ela ficar no celular o dia inteiro, e elas se perdem, elas esquecem, elas me mandam áudio, é algo que a gente se desconcentra, né, e sai ali do eixo totalmente. Então, por mais que pareça simples, porque eu tô falando aqui, parece simples, mas não é tão simples assim. Pessoas são oportunidades, elas vão reparar em você, elas vão olhar para você, use isso a seu favor. Nos intervalos seja estratégico, você tem que conhecer as pessoas. Eu acho que quando a gente fala de ser estratégico, não quer dizer que você vai ali sair sendo a Miss Simpatia, o Mr. Simpatia dos lugares, mas realmente, quando a gente entra no lugar e quer se conectar com todo mundo, ou ao contrário, ficar numa bolha, a gente perde muito. E aproveitar as oportunidades, né? Eu acho que quando a gente aproveita as oportunidades e a gente começa a pensar na nossa presença online, quando a gente começa a pensar nesses quesitos que a gente tem para pensar, para trabalhar, para estar ali, para pensar na nossa marca pessoal, na nossa reputação e tudo isso, a gente está ali também para aproveitar a nossa presença online. Então, no evento presencial vai acontecer um momento, é o momento que vocês mais adoram, a maioria das pessoas elas estão focadas nisso, e eu volto a dizer que tem que ter, né, os dois aspectos, mas vai chegar um momento no evento presencial, na reunião, ali que você vai ter um tempinho para construir a sua presença online, estar em eventos, mostrar eventos, comunicar um pouco dos bastidores, do que você está fazendo, para onde você está indo, é muito importante, é fundamental para que você consiga aproveitar o evento, a ocasião e construir ali a sua novela, o seu roteiro, o seu enredo na rede social de uma maneira positiva. Então, dependendo do lugar, vai ser possível você compartilhar. Tem lugares que não, lembra? Das informações, dos protocolos. Então, procure ver antes se você pode compartilhar algo. Se puder, se prepare para isso. Então, a gente tem aqui, aqui que é o repost útil. Publique, divulgue coisas que vai gerar para as pessoas um compartilhamento de quem está organizando o evento, do hotel que você está, do evento que você está. Repostos que você vai estar em evidência. A gente sabe que quando alguém reposta o nosso Instagram, o nosso perfil, a nossa rede social, a gente alcança muito mais pessoas. Não é assim, me marca, eu te marco, não é aquela coisa que a gente sempre fala. Então, esse é o repost útil. Se prepare. Se informe se você pode ou não compartilhar. Tem muitas questões, né, da LGPD, de direito de imagem, de muitas coisas. Então, se informe antecipadamente. E faça postagens mostrando o que você aprendeu. Eu já fui em eventos que eu mostrava assim bumerangues e ficava girando e mostrando o evento. Sabe, tipo um cinegrafista muito louco, assim. Que não agrega. Aí todo mundo fala assim, onde que é aquele lugar que você foi? Quer dizer, você não conseguiu comunicar nada do que por que você estava lá, a importância do evento, o que você aprendeu. A pessoa acompanha isso com você como um diário de bordo, né? Você vai ali comunicar o porquê do evento.
que você está ali, porque senão não faz sentido, fica muito aleatório. A pessoa mostra assim o cafezinho, o pezinho balançando, um bumerangue da pessoa falando ou da mesa de reunião, algo totalmente aleatório. Então faça postagens que vão mostrar o porquê que você está ali, mostrar o evento de uma forma estética, ou seja, de uma forma palatável ali visualmente, que seja agradável, instagramável, inclusive, literalmente, cronológica, faça simulação, ou seja, todas as formas possíveis para que as pessoas entendam a importância daquele evento e o porquê que você está lá, porquê que vale a pena acompanhar você nesse evento. Evitar aqueles bumerangues, coisas, né, enfim, coisas que vai mostrar ali até uma infantilidade, né, uma coisa que não fique bonita, né, um lugar que não agregue para você. Pense no fundo. Tem lugares que tem até um lugar, tem eventos que tem um lugar para você postar. Então, preste atenção nisso, porque você vai realmente ali promover a sua imagem, a sua marca pessoal, também na parte online. E a gente sabe que a nossa imagem é algo muito importante, né? Agora a gente vai para a parte final aqui, que são alguns bônus que eu coloquei do pós-evento para você, porque a presença online, a presença social, ela não vai terminar ali com você no evento, ela vai ter o depois. Lembra da lição de casa, se conectar com pessoas, pegar contatos, pegar cartões, entregar um portfólio físico ou online. As pessoas às vezes vão procurar saber quem é você. Ah, mas quem que é a Daiane Machado que estava lá? Quem que é aquela moça? O que ela faz? Ela me conheceu, então não conseguiu conversar comigo, então ela viu um repost sobre mim no evento, alguma coisa que eu compartilhei, alguma fala minha, enfim. Ela vai me procurar na rede social. Todo mundo faz isso, todo mundo vira ali, né, o FBI, o CSI, a gente vai querer saber investigar quem que estava lá, quem não estava, quem é de interesse. Então, mantenha a sua rede social com conteúdos que agreguem para você. Faça a lição de casa, tem ali as informações importantes, se tem o seu contato, se tem como te ligar, se tem links úteis, se tem postagens ali que a pessoa vai entender o que você faz. Se preocupe com isso, né? Abra o seu e-mail, verifique caixa de spam, imagens ali de quem não te segue ainda, mensagens de quem não te segue ainda. Esteja aberto para comunicação. Se você prometeu que vai enviar alguma coisa, envie. Se você se comprometeu em entrar em contato, entre em contato, retorne. Não seja aquela pessoa que promete e não cumpre e fica aleatória ali depois daquele evento. E você está aberto, esteja aberto para construir parcerias, né? E nessa parte final aqui, vou finalizar com uma experiência também pessoal minha para incentivar vocês. Quando a gente começa na nossa carreira, ou até às vezes, não somente no começo, a gente já tem um tempo que a gente trabalha com algo, e a gente começa a participar de eventos presenciais ou até online também, está aí divulgando o nosso trabalho na rede social, enfim, a gente começa a trabalhar a nossa presença, a gente sempre pode cair naquela armadilha de se comparar. Então, nessa parte final da aula aqui, da nossa aula de hoje, é uma reflexão para você. Você vai conhecer pessoas, você vai estar perto ali, às vezes, de alguém mais experiente da sua área, ou alguém que está num momento diferente da sua carreira, que já galgou alguns postos, que, enfim, já está há mais tempo que você no jogo, ou então que está no mesmo tempo e, enfim, conseguiu construir algo além. Você, às vezes, vai se comparar, vai se sentir menos. Não faça isso. Já aconteceu comigo as duas situações, de participar de eventos e cursos e reuniões e rodadas de negócio, tudo nesse sentido, e que às vezes eu era a pessoa que era a mais simples em todos os sentidos. Financeiramente, a roupa que eu estava, as minhas crenças pessoais, tudo em torno de mim parecia que eu era menos. E tinha momentos que eu queria até sair correndo, parecia que eu não me sentia pertencente, mas eu posso dizer para você que na maioria das vezes isso é uma percepção nossa, é uma autoimagem. A gente não se sente pertencente, não entende o nosso posicionamento, não fez aquela lição de casa do porquê que a gente está no evento. Então eu digo para você que isso aqui parece que é algo simples, mas que não é, porque eu já perdi oportunidades, ou então eu já chamei atenção negativamente para minha imagem. Deixei de me conectar com pessoas porque simplesmente eu não entendia o propósito, o porquê de estar ali. E quando a gente, às vezes, se sente menos que alguém, ou se compara com alguém, ou tem problema de autoimagem, de autopercepção, de autoestima, de todos os autos que vocês quiserem pensar nesse momento, é porque a gente não se recorda ou não está claro para nós o nosso propósito. Então, que bom que você talvez esteja no evento, que você seja a pessoa que menos sabe da mesa,
ou que menos alcançou na visão de alguém, ou se os seus indicadores não estejam assim tão ok na visão das pessoas. Você está ali para aprender. Se você começar a participar de eventos e reuniões e tudo mais, onde você é a pessoa que mais sabe, a pessoa que mais tem, a pessoa que mais alcançou, repense, porque você vai até estar estagnado. Então, não se compare com ninguém, cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua escada, vai estar num degrau da escada diferente, né? Vai estar ali num momento diferente. Não crie um personagem, não seja perfeccionista, não coloque isso como algo. Tudo que eu falei aqui são exemplos, todos os tipos possíveis. Eu quis fazer uma aula bem completa, bem densa para vocês mesmos, reunindo informações de todos os sentidos. É tudo que aconteceu comigo, já vivenciei, ou pessoas que eu tive contato ou atendi, enfim. Mas nada disso tem sentido se você quiser criar um personagem, ou se você quiser basicamente ali conquistar as pessoas de uma maneira que não é você. Então seja você, se respeite, respeite os seus valores, se prepare, esteja aberto, desperte ali realmente a sua atenção, as suas antenas para você captar o melhor possível. E saia de cada evento, de cada reunião, de cada entrevista, de cada visita a cliente. Como eu disse, também serve para eventos online. Olhe o seu cenário, a iluminação, elementos visuais, a semiótica. Eu vou gravar também uma aula só sobre eventos online, sobre reuniões online, sobre fazer o que não fazer, para que você chame atenção positivamente. Não é ruim chamar atenção, a gente nasceu para chamar atenção. Cada um tem um nome, uma digital, né, um DNA. Então a gente nasceu para ser cada um. A gente é único, a gente é única. Então, mas faça isso com leveza e que as pessoas olhem para você com uma vontade de conhecer você ainda mais, de sentar e falar mais com você, não para de uma maneira que gere afastamento. Esse foi o nosso tema da aula de hoje. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.